Boa tarde, então. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da NR13, onde o assunto aqui é integridade e segurança. A gente vai falar tudo sobre como você, engenheiro ou inspetor de equipamentos, pode atuar nesse mercado e ter ganhos acima de R$ 10.000 com isso. Vamos lá, o tema de hoje, como o Marcos já fixou aí, é como realizar inspeções de tanques metálicos da forma correta. Estou aqui com ele, Marcos Rosa, que é especialista na norma NR13. Como que você está, Marcos? Tô bem, Vitor. Legal, cara. Bacana esse tema, né? Tem muita gente que me pergunta aí, né, da audiência, que pergunta sobre como fazer esse tipo de inspeção, visto que ela é recente, né? Ela tem aí só 2 anos que está dentro da norma NR13. Mas bacana, vamos lá. Vamos lá, eu separei aqui algumas perguntas, né? Então, acho que a gente pode começar pela inclusão do tanque, né? Então, vamos lá, em 2017, a norma foi atualizada, né? Inseriu aí a parte de tubulação, que contém fluidos A e B, que são fluidos tóxicos, combustíveis, inflamáveis, né? E aí, colocou como obrigatório. Agora, em 2018, foi a vez dos tanques, né? Entrou também tanques de fluidos de classe A e B, com base na norma. Como que você encarou essa atualização aí da norma a respeito de ser obrigatório a inclusão de todos os tanques metálicos aí de fluidos de classe A e B? Entendi. A pergunta, na verdade, é como eu encarei, né? Nos últimos Exatamente. anos, Vitor, nos últimos anos foi-se visto aí, né? Muitos tanques ficaram envolvidos em acidentes, principalmente os tanques com fluidos combustíveis inflamáveis, né? Então, tem alguns tanques, até aqui na nossa região, aqui, na região de Goiás também, no estado de Goiás, apresentaram, né, acidentes envolvendo tanques metálicos. Então, se a gente for pegar todos os acidentes, as pessoas vítimas, né, que estavam envolvidas nesses acidentes, é uma boa. Existe uma fiscalização mais apertada para tanques metálicos, né, principalmente de classe de fluido de A e B, que é as classes de fluido que a norma, como você mesmo disse, né, regulamenta como sendo exigência que você faça essa fiscalização. Eu peguei a norma aqui, ou parte da norma, que fala sobre a questão de tanques, né? O item 13711, por exemplo, ele fala ali sobre as empresas que possuem esses tanques, né, metálicos de armazenamento, estocagem, enquadrados na NR, e fala algumas coisas que elas precisam possuir. Quer ver um exemplo? Ali fala sobre os documentos que um tanque tem que ter, né? Então, a linha A fala sobre os fluidos armazenados, tem que ter uma FISCP, né? Ou seja, a especificação técnica daquele fluido. Tem que se ter também as condições operacionais do tanque, tem que ter também os mecanismos de danos previsíveis e também as ocorrências para os trabalhos, né, ou instalações do meio ambiente decorrentes de possíveis falhas nos tanques. Então, esses itens são itens que as empresas precisam constar nessa documentação. Agora, é importante salientar que, principalmente a parte de controle de mecanismos de danos, né, previsíveis, que deve constar ali no plano de manutenção, no plano de inspeção do equipamento, é de grande importância, porque quando você passa a avaliar os mecanismos de danos, o que um tanque como esse, por exemplo, o que pode acontecer com um tanque de etanol, o que pode acontecer com um tanque de diesel, de gasolina, as probabilidades de risco são muito grandes, né? Você pode ter corrosão interna e externa, você pode ter, talvez, problemas com intempéries, porque são tanques que ficam expostos no tempo, né? Você pode ter problemas de vazamento, você pode ter, e aí você afeta não só a parte da vida humana, né, mas também o meio ambiente. Então, são vários mecanismos de danos que você precisa avaliar para chegar numa conclusão. Então, tudo isso faz com que as inspeções sendo exigidas pela norma NR13, os tanques, eu acredito que estão mais seguros, né? Na minha opinião, foi muito bom, então, ter sido aí acrescentado os tanques metálicos dentro desse requisito da norma NR13, assim como já existem vasos de pressão há muito tempo, né? Vasos de pressão e caldeiras, desde quando foi criada a norma, esses itens estão lá. É claro que antigamente, quando foi criada em 1978, a norma, ela não especificava a categoria dos vasos, né?
era vaso de pressão ou caldeiras, né? Então, hoje a norma já teve várias atualizações e uma delas, em 1991, foi a categorização, onde você fala assim, olha, o vaso de categoria 1 ele é mais perigoso do que um vaso de categoria 5. Né? Então, você categorizando os vasos, ficou bem melhor para se atuar dentro da área da NR13. E, então, a norma está muito mais atualizada agora. E aí, como você mesmo disse, né, no começo, a inclusão das tubulações, que nós vamos falar ainda nesses podcasts, né, no futuro, e agora a inclusão dos tanques, por último, em 2018, onde realmente eu acho que foi uma boa, cara. Foi uma boa para proteção individual, para proteção dos operadores, inclusive também dos investimentos, né, dos proprietários dos equipamentos. Legal, legal. E muita gente pergunta sobre a inspeção de tanques, né? Por se tratar de uma coisa nova, o pessoal ainda está meio que aprendendo a fazer as inspeções, né? Eu sei que se a gente for falar tudo aqui sobre a inspeção de tanque, não vai caber dentro desse podcast, porque é muita coisa para se falar. Mas será que tem como fazer um breve resumo aí sobre a inspeção do tanque? Como ela deve ser feita? Sim, eu entendi. Realmente, é o que você falou, né? Se a gente for falar o passo a passo aqui, tudo são horas de conversa e a gente não consegue colocar tudo dentro de um podcast de 30 minutos, né? Mas dá sim para a gente falar um pouco. Como eu estou com a norma aqui, eu me preparei para isso. Eu acho o seguinte, no caso dos tanques, né? Eu costumo dizer que eu tenho alguns vídeos já elaborados, está no meu canal do YouTube, Facebook, Instagram, né? Falando sobre inspeção de tanques. Eu acredito que a maioria daqui que está nos escutando ou que vai ouvir esse podcast depois, eles também já viram alguma coisa referente, né, a tanques dentro do meu material. Agora é interessante que no caso de tanques, não diferente, né, dos outros itens da NR13, a inspeção ela tem que começar pela avaliação da documentação. Esse é minha primeira recomendação para quem vai fazer uma inspeção de tanque. Começa pela documentação, né? Então vamos supor que você foi contratado para fazer o quê? O enquadramento, que seria colocar todos os itens, né, em ordem. Isso eu estou falando de inspeção periódica ou extraordinária, prontuário, né, reconstituição de folha de dados, enfim. E aí, o item 13.7.1.4, ele fala o seguinte, olha, que todo estabelecimento que possui tanques enquadrados na NR13 deve ter a documentação atualizada, que é o principal, que é a folha de dados, né? Tem que ter desenho geral, tem que ter projeto de alteração ou reparo, caso seja o caso do tanque, né? Se for reparado, já foi reparado, tem que ter esse projeto. Tem que ter relatório de inspeção de segurança, que é o relatório ou inicial, ou periódico, ou extraordinário. E tem que ter também um registro de segurança, que é o livro de segurança. Então, assim como vasos de pressão e caldeiras, o tanque também tem que ter um livro de registro de segurança. Esses são os itens que a norma fala que o tanque tem que ter. Agora, o que é uma folha de dados, né? Se a gente for avaliar o que é uma folha de dados, são as especificações totais do tanque necessárias para planejamento da sua inspeção. Um exemplo, eu vou lá e faço um cálculo, né? E dentro dessa folha de dados vai ter um cálculo das espessuras mínimas das virolas, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. A maioria dos tanques que a gente está acostumado a fazer é de 20 milhões de litros, né? Que são tanques de combustíveis e de líquidos inflamáveis. Então, um tanque de 20 milhões de litros, Vitor, você sabe muito bem que é um tanque muito grande, né? Um tanque de mais de 15 metros de altura, 40 metros de diâmetro. Então, as virolas, elas têm espessuras diferentes na fabricação. Então, a primeira virola, às vezes, começa com 19 milímetros, e a última virola lá em cima, né, que é o último anel de fabricação, às vezes tem lá 8 milímetros de espessura. Mas como que o projetista, como que o profissional que projetou aquilo chegou nessas informações? Por que o primeiro anel tem 19 e o último tem 8? Qual que é a razão disso? Claro, é o peso hidrostático, né? Não tem pressão, mas tem um peso hidrostático. E embaixo, na parte de baixo, o peso, a força do líquido é muito maior do que na parte de cima.
Então, quer dizer, existe um porquê dessas coisas. E o fato de existir esses porquês, você tem que colocar nesse documento, que é a folha de dados. Então, imagina que tem que começar onde? Elaborando uma folha de dados. Para elaborar uma folha de dados, se o cliente não tem desenho de fabricação, você tem que elaborar um as-built. Ir lá no campo, tirar um dimensional daquilo, altura, né, diâmetro, ver como que é as sapatas, a base civil, avaliar 100% do tanque e fazer um as-built para jogar, né, num software ou fazer o cálculo manual, que seja, mas que tenha, né, referências normalísticas, normas técnicas. Né? No caso das normas que a gente usa para fazer um plano de inspeção ou uma folha de dados, é a API. Né? A gente usa 3 normas, que é a API 650, a API 652 e a API 653. E essas 3 normas, então, em conjunto, falam sobre inspeção e fabricação desses equipamentos. É interessante também que, além da folha de dados, o livro de registro de segurança é importante, né? O item 13715 fala sobre isso. Também o item 13716 fala sobre ser fornecidos, que é o caso da folha de dados. Vou esperar o Vitor voltar aí, caiu a conexão dele, que é a folha de dados, né? Quando a folha de dados não existe do fabricante, então você precisa reconstituir essa folha de dados com base no item 13716, e essa folha de dados é um cálculo feito, né, para você saber se aquelas informações estão corretas, se aquilo que você está fazendo lá realmente é o correto e vai dar segurança e manter a integridade do equipamento. O item 13721 também fala, né, sobre os dispositivos de segurança, que são os dispositivos... Voltou aqui o Vitor, vamos pôr ele de novo. Que são os dispositivos de segurança que, nesse caso, para tanques de combate de fluidos inflamáveis e combustíveis... Voltou aí, Vitor? Pô, voltei. Desculpa aí, galera. Não tem problema. Vamos lá. Faz parte. Ao vivo é assim mesmo. Estava falando aqui para o pessoal sobre os dispositivos de segurança também que têm que ser avaliados, né? Geralmente, para tanques de fluido inflamáveis e tanques de combustíveis, você precisa ter um dispositivo contra sobrepressão, que a gente chama, e vácuo, né? E também, às vezes, a válvula quebra fogo, né? O corta-fogo. Esses equipamentos, eu tenho vídeos que falam sobre eles de forma mais detalhada, mas tem que ser avaliado também certificação, se está tudo certificado, se está calibrado, se o tamanho, né, é o suficiente, porque você está falando de algo que vai fazer uma contrapressão. Se o tanque é de 20 milhões de litros, você não pode pôr uma válvula de contrapressão de 2 polegadas. Né? Então, tudo isso tem um cálculo, né? Porque, além disso, imagina que quando você introduz o fluido dentro do tanque, o nível do tanque vai subindo, o ar tem que sair de algum lugar para algum lugar, e ele sai por essa válvula. Né? Se ele sai por essa válvula, ela não pode ter um diâmetro muito pequeno, ela tem que ser bem dimensionada. Então, tudo isso, o profissional habilitado ele tem que avaliar dentro da inspeção. Além disso, e eu acho que é um dos itens mais importantes, né, durante uma inspeção, e a inspeção tem que ser inicial, periódica, extraordinária, né, fala sobre isso também para os tanques, é o item 13.7.3.4. Eu vou ler até na íntegra. Fala o seguinte: as inspeções de segurança periódica dos tanques devem ser constituídas de exames e análises definidas pelo profissional habilitado que permitam uma avaliação de sua integridade estrutural de acordo com as normas e códigos aplicáveis, que no caso aqui são a API, né? A API 650, 652 e 653. Agora você imagina, né? Já pensou se você vai fazer uma inspeção e não tem um prontuário de fabricante? Aí você tem que gerar o as-built, tem que fazer o desenho e tem que fazer o plano a folha de dados. A folha de dados ela tem que ter informações suficientes para que você, então, consiga garantir ou avaliar a integridade estrutural de acordo com as normas. E isso é o quê? Espessura mínima, avaliação, né, da solda. Então, a API 650, por exemplo, ela dá algumas diretrizes ali sobre as soldas. Se eu não me engano, das primeiras 4 virolas, você tem que fazer ensaios de ultrassom, né? Tem que garantir, se eu não me engano, até ensaio de ultrassom com imagem, que é o phased array, né? Que a gente conhece bem.
Então você tem que garantir essas informações durante a inspeção. E sobre a inspeção periódica ainda, o relatório de inspeção de segurança, na linha J, né, do item 13736, ele fala o seguinte, ó, parecer conclusivo quanto à integridade dos tanques até a próxima inspeção. Então a gente tem que também fazer, né, tem que colocar um parecer conclusivo. E você só consegue ser conclusivo quando você tem base de comparação. Eu costumo falar muito sobre espessura mínima. O pessoal fala, o Marcos só fala de espessura mínima. O que é esse negócio de espessura mínima? Se você não tem a espessura mínima de projeto, você não consegue ter um laudo conclusivo, porque você vai medir a espessura. Beleza, deu 18 milímetros a espessura da primeira virola. Está aprovado ou está reprovado? Qual que é o laudo? Tem como Se você não tem uma espessura mínima para se basear, não tem como saber. Exatamente. Então, não é isso? Então fica fácil a gente entender com esse exemplo básico, né, que você tem que ter realmente uma folha de dados durante essa inspeção. Então a inspeção propriamente dita é mais ou menos isso, né? Eu falei, ó, a avaliação documental, as built, medição de espessura, ultrassom dos cruzamentos das soldas das primeiras virolas, conforme a norma API 650, avaliação do fundo, avaliação de estanqueidade, se ele tem ou não problema de vazamento. Isso você pode fazer através de um líquido penetrante em 100% das soldas do fundo, né? Você tem que avaliar também visualmente o fundo e o interno e externo do tanque, para saber se tem alguma corrosão, né? A base de placas, talvez, corrosão por placa, com destacamento. Caso você não tenha, você é tranquilo, você não precisa fazer mais nada, mas imagine que tem que ser realmente uma inspeção muito bem feita. Legal, legal. Ô Marcos, tem alguns tanques, né, que geralmente a maioria deles, eles costumam ser, pelo menos que a gente tem visto, de torno de 10 milhões de litros, né? Mas tem alguns até de 40 milhões, né? E isso gera uma dificuldade enorme para o pessoal deixar esse tanque vazio na hora da gente fazer as inspeções, né? Você acha que é possível realizar essas inspeções mesmo com o fluido interno ainda no tanque? Na verdade sim, né? É possível. Claro que não é possível fazer um visual, né, dentro de um tanque sendo utilizado. Isso aí não é possível. Então, existem outras técnicas que podem ser feitas, usadas para se fazer esse tipo de inspeção. Quer ver um exemplo? Ó? Durante uma inspeção de um tanque vamos falar de um tanque de 20 milhões, que é o tanque que eu já dei, né, um exemplo aí, falei, tem as dimensões dele, de 15 metros de altura e 40 metros de diâmetro. Um tanque desse tem uma dificuldade muito grande mesmo para inspecionar, né? E como que o cliente, por exemplo, vai ter, vamos falar em valores, um tanque desse aí, ele deve custar entre material, base civil, construção da parte civil, que é uma base muito bem feita, né? Com ferragem, concreto e tudo mais. E aí, você imagina que nessa construção tem 2 meses de obra. É mais ou menos uns 4 milhões de reais, né, para se fabricar um tanque desses de 20 milhões de litros. Uhum. Agora, dificilmente um cliente vai ter tanques adicionais para ficar passando, né, o fluido de um para o outro, para que é uma logística muito complicada. E além disso, não é só o tempo da inspeção. Tem também a questão de que você tem que, para ter acesso interno a um tanque de combustível inflamável, líquido inflamável, você tem que lavar o tanque, você tem que esperar o ambiente ficar propício, né, para entrar uma pessoa lá para fazer a inspeção. Você não pode usar, na mesma semana, você não tem condições de usar nenhuma ferramenta que gere faísca para fazer limpeza interna, porque você ainda tem gases ali dentro. Quer dizer, é coisa de 1 mês de preparação para que esse tanque, então, esteja disponível para fazer a inspeção interna. Então, realmente, é difícil, é uma dificuldade muito grande. Para isso, existe um ensaio que chama emissão acústica. Então, imagina que alguns ensaios você consegue fazer com o tanque em trabalho ainda, ou seja, com o fluido interno lá dentro, e consegue fazer a medição de espessura, você consegue fazer dimensional do tanque, você consegue fazer a ultrassom das soldas. Claro que a preparação tem que ser diferente, não pode ser com lixadeira, né? Tem que ser uma preparação química, você tem que remover a tinta
através de um produto químico, um removedor químico. Então, tudo é um pouco mais difícil, mas é possível. E o interno do tanque, a avaliação do fundo do tanque, se tem ou não algum vazamento no fundo do tanque, você vai conseguir através desse ensaio que eu comentei, que é o ensaio de emissão acústica, né? Que, na verdade, são sensores acústicos, né, de som, que emitem uma acústica no fundo e ele lê se ele tem algum vazamento. Tanto é que você precisa ter, no mínimo, 2 metros de nível de fluido interno para que aquela pressão, né, do fluido, de 2 metros de fluido, ele pressione para identificar o ruído, né, o som acústico de possíveis vazamentos. Então, é possível, sim. E esse ensaio, apesar de ser um ensaio caro, né, ele é um ensaio que ajuda, porque você ganha muito tempo, você não precisa tirar, né, o fluido interno e fazer toda essa logística louca aí de talvez de mais de um mês para resolver. Talvez dentro de uma semana você consegue fazer a inspeção, o cliente consegue aí o seu tanque já em funcionamento e ninguém perto dele para atrapalhar, né, com inspeção talvez interna, por exemplo. É uma opção que existe. Entendi. Então, pegando um gancho aí no que você está falando sobre a emissão acústica, você até fez um comentário aí que é um ensaio muito caro, né? Um pouco caro. E, assim, no aspecto geral, uma inspeção de tanque, ela costuma ser mais cara do que vaso de pressão, né? Teria como você discorrer, falar um pouquinho mais sobre essa questão dos custos? O custo, você quer dizer o custo de uma inspeção de Da tanque? inspeção de tanque, isso, exatamente. A inspeção de tanque, ela realmente tem um custo bem mais alto que uma inspeção de um equipamento como um vaso de pressão comum, né? Mesmo sendo um vaso de grande porte. Porque você tem o tamanho, né, de um tanque de armazenamento desses tipos. Vamos dar o exemplo de novo do tanque de 20 milhões de litros, que é um tanque que tem mais de 15 metros de altura, então você tem lá 7 virolas, né, de chapas, e você tem um diâmetro de 42 metros, ou seja, 42 mil milímetros. Então você tem muita área para cobrir com inspeção. Então, em questão de tempo, né, porque a gente sempre se baseia valores de proposta, valores de prestação de serviço, com relação ao tempo, né? Porque é o tempo que custa. Tanto numa inspeção de caldeira, como uma inspeção de vaso ou de tubulação, tudo é voltado ao tempo. Quanto custa? Quanto tempo você vai gastar, aí a gente vai saber quanto custa. Um exemplo, um tanque desses, para você fazer uma inspeção interna e externa, vamos dar o primeiro exemplo aí de uma inspeção interna sem a emissão acústica, né? Você vai gastar mais ou menos uns 10 dias, pelo menos uma semana, 5 dias trabalhados, né, para fazer a parte interna, que é uma medição de espessura das chapas, avaliação visual interna e líquido penetrante ou partículas magnéticas, né? O MP, de 100% das soldas internas do fundo. Isso aí tem que ser feito, não tem outra forma. Existe também a possibilidade de você fazer caixa de vácuo, né? Que é um outro ensaio que não usa consumível. A gente usa também, a gente tem usado isso, principalmente quando a solda do fundo é de topo, né? A gente consegue fazer a caixa de vácuo. Se a solda de fundo for sobreposta, né, com mata-junta de sobreposição, talvez não dê, porque você não tem como acoplar a caixa de vácuo. Então, aí, nesse caso, seria líquido penetrante, que é o mais comum. Tem que ter uma preparação muito bem feita. Então, eu estou considerando aqui, nesse custo que eu vou passar para o pessoal aí da audiência, que a preparação é por conta do cliente, porque se a gente colocar a preparação por nossa conta, é o dobro de tempo, né? Porque realmente gasta-se mais uma pessoa, um ajudante para fazer toda essa preparação. Mas vamos pensar que a preparação é por conta do cliente. Ele vai gastar 10 dias de inspeção ao todo, né? Isso incluindo já o tempo gasto ali, uma abertura de PT, que é a permissão de trabalho, que sempre tem, né? Você não vai chegando e já entrando num tanque desse. Você tem que ter uma permissão de trabalho, tem que ter uma pessoa do lado de fora sempre, né? Para atender a norma, a NR33, que é para trabalhos de espaço confinado. E aí você consegue, então, fazer tudo isso em 10 dias. Claro que a preparação por conta do cliente. Se a diária, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Se a diária do inspetor
custa R$1.000, então é uma inspeção de R$10.000. Aí você tem que acrescentar isso ainda a mobilização, porque dentro da diária, né, de R$1.000, por exemplo, pode já estar lá o hotel, alimentação, mas não está a mobilização, né, que é o ida e volta do cliente. Imagina que você, para ir e voltar 100 quilômetros é uma coisa, ir e voltar 900 quilômetros é totalmente diferente. Então, você tem que acrescentar aí os custos de deslocamento, né? Então, seriam R$10.000, isso considerando uma diária de 1.000, né? Mais os custos de deslocamento para você elaborar. Aí você tem ainda o tempo que você vai gastar dentro do seu escritório para compilar toda essa documentação, né? Talvez um dia para você montar os relatórios e mais um dia para você fazer os cálculos e montar a folha de dados e fazer o desenho. Mais 2 dias, mais 2.000. Então, seria 12.000 mais esse valor aí da mobilização. Agora, vamos falar se o tanque está com o combustível e o cliente não tem condições, talvez, de tirar o combustível para que você faça, então, a inspeção. Então, você vai fazer a inspeção externa, que é ultrassom, né? Todos esses dados. E, além disso, ainda você faz a emissão acústica. A emissão acústica, você vai gastar mais ou menos, num tanque desse, para fazer um teste como esse, um ensaio como esse. A última vez que eu cotei, né? Porque a gente não faz aqui, porque é um equipamento muito caro. Nós cotamos com algumas pessoas, né, alguns terceiros, e a média deu em torno de R$25.000 para fazer o ensaio. Então vamos supor que você gaste lá 5 dias para fazer o externo mais ultrassom, né? E mais, aí são R$5.000, mais R$2.000 para você montar tudo isso, fazer o cálculo, a folha de dados, mais R$25.000. Então fica mais caro, só que mesmo assim talvez fica mais viável para o cliente, porque imagina que nesse caso, nessa segunda hipótese, né, você está falando aí em torno de... Claro que você tem que avaliar também quanto que você vai entregar de nota fiscal e tudo mais, né, qual que é a sua alíquota, mas fica em torno de R$35.000, por exemplo, com emissão acústica e R$15.000 sem a emissão acústica. Então você gasta um pouco mais, mas, por outro lado, o cliente não tem que preparar o fundo do tanque e não vai ficar 30 dias com o tanque vazio ali até ter a possibilidade de acesso interno. Então, eu considero que com a emissão acústica seria mais viável a inspeção. Apesar de que com a emissão acústica, né, acaba saindo um pouco da sua mão porque você está terceirizando esse trabalho. Mas, enfim, como eu sempre costumo dizer, né, eu falo muito para os meus alunos isso, do curso de alta performance, quem está começando na área de NR13, né, tem que ter muito parceiro, tem que ter. Às vezes você não precisa saber tudo e não precisa ter todos os equipamentos. Nós falamos sobre isso, né, nos podcasts dessa semana, do começo da semana. Você pode ter, por exemplo, um medidor de espessura, a gente falou sobre isso, ter lá uma trena, um computador, um celular, um carro, mas às vezes você não tem um endoscópio que custa 40.000, né? Ou você não tem uma máquina que faz a emissão acústica que custa 300.000. Só que você tem um parceiro que pode te fornecer isso, né, e te entregar um relatório confiável, né, para que você entregue, então, isso para o seu cliente. Então, mais ou menos esses os valores aí que eu acho que dá para chegar num tanque desse. É claro que existem tanques e tanques, né? Existe tanque de 1.000 litros e de 40 milhões de litros, né? Então, aí você tem que avaliar o que se enquadra dentro da NR13 e como que você vai aplicar cada inspeção. E é um passo a passo, né? O passo a passo, como a gente falou, não dá para colocar aqui numa live de meia hora. Já está quase finalizando aqui, né? Já está quase ficando dentro de meia hora, e a gente ainda não terminou o assunto. Imagina que dentro do curso de alta performance, né, mais de 40 horas, né, falando sobre todos os assuntos. Então, imagina que é muita informação lá. E lá no curso de alta performance, o pessoal tem esses insights, né? Dentro da mentoria, por exemplo, o pessoal a gente monta junto com eles, né, propostas, tem lá modelos de propostas, conteúdo para você colocar na proposta, o escopo técnico já das inspeções com e sem
a emissão acústica, você tem... O aluno já vem com isso tudo dentro do drive do aluno, quase 10 GB de informação lá. Por isso que fica muito mais fácil, né? Mas para o pessoal Legal. que segue a gente, que está aí ouvindo a gente, já ficou aqui umas dicas legais aí para que eles possam também começar nesse trabalho de inspeção de tanques, né? E se eles quiserem saber mais, tem muito vídeo meu lá no canal falando sobre isso, né? Totalmente gratuito, é só entrar lá dentro do YouTube e ver, beleza? Eu te consegui responder para você, Vitor? Conseguiu, opa. Eu ia até falar assim que todo podcast aqui nosso é uma verdadeira aula, né? Embora a gente não tenha tempo para falar tudo, mas assim, é praticamente uma aula aqui todo dia. E satisfação mais uma vez aí, esse bate-papo contigo, muito legal. Cada dia aí a gente está trazendo temas muito interessantes, estou gostando bastante, Marcos. Ah, legal, cara, bacana. Eu também gosto muito de falar sobre esse assunto, você sabe, né? Eu falo pra caramba, né? Todo mundo fala isso. E às vezes eu falo até demais, né? Mas é assim, né? Para explicar esses assuntos, realmente não pode economizar saliva. Tem que falar mesmo. E o pessoal tá aí porque eles querem saber mais, né? Eu vou aproveitar até e falar um pouquinho mais sobre a semana de especialização, que a gente vai falar um pouco também sobre a questão de... Nós vamos falar de equipamentos diversos lá, porque a semana de especialização em NR13, né, que vai ser na semana que vem, começa dia 15, e, cara, tá muito show. Eu até conversei com o Emerson, né, essa semana, eu falei com ele sobre o projeto, os assuntos que a gente tratou dentro da série de vídeos que a gente vai disponibilizar para o pessoal, e ele está muito feliz também com o projeto, ele acha que vai realmente ajudar as pessoas, aí, ajudar os profissionais habilitados, os inspetores, a entender como, né, que a qualidade das soldas dos equipamentos que trabalham com base na NR13 influenciam totalmente, né, na integridade dos equipamentos. Porque se você tiver uma solda ruim, eu até estou em alguns grupos de WhatsApp, que aí o pessoal colocou algumas fotos lá hoje, umas fotos lá horríveis, de solda horrível, né? Falou assim, olha o que a gente encontra no mercado, né, no dia a dia. E realmente, gente... Cara, o pessoal vê o nível de solda que encontra, isso tudo porque não tem fiscalização, não tem um acompanhamento, né? Então, se você, que é profissional habilitado, quer conhecer mais sobre esse mercado, sobre isso, não perca a semana de especialização de NR13 com base, né, na parte da qualidade da solda que a gente vai falar. Vamos usar o código ASME para mostrar alguns exemplos. Vamos dar um exemplo, por exemplo, eu vou falar sobre... Um vaso de pressão que tem fluido letal e tóxico, né? Qual que é o tipo de eficiência de junta que tem que ter um vaso desse, conforme o código ASME. Então, tudo isso aí vai estar lá na semana de especialização e eu conto com todo mundo lá. Beleza, Vitor? Obrigado aí pela oportunidade. Legal, eu que agradeço. Legal, fica o convite aí, galera. Se inscreva lá, não vai perder essa não. É isso aí. Valeu. Tá bom? Grande abraço. Falou. Até. Tchau, tchau. Tamo junto.